você esteve em Nárnia nos últimos dias, então provavelmente você ainda não sabe o que é o GitHub Copilot X. Ferramentas como GitHub Copilot e outros que estão surgindo, como o Amazon Code Whisperer e outras já consolidadas como Type9, estão revolucionando a forma de gerar código. Pois é, mas dessa vez o GitHub Copilot X deu um passo muito grande ao que já tínhamos visto. Essa nova ferramenta é uma implementação direta ao GPT-4, utilizado em ferramentas como o ChatGPT, que já mostramos aqui no canal nesse vídeo, onde criamos 5 aplicações consumindo a API do ChatGPT. E também nesse outro, onde testamos o ChatGPT na geração, correção e até explicação de código. E por mais que você já esteja meio que farto de todas essas novidades sobre IA conversacional, nós reforçamos o aviso. É melhor você se acostumar, pois a forma como vamos trabalhar com códigos daqui para frente já mudou e vamos te provar com números nesse vídeo. Quanto mais rápido nos adaptarmos a essas ferramentas, mais estaremos aptos a tirar o máximo de proveito com mais produtividade e assertividade. É um caminho sem volta, mas antes de começarmos, me diz aqui nos comentários se você usa de forma constante o GitHub Copilot ou alguma outra ferramenta de IA no seu IDE. E o mais importante, se essa ferramenta te deixou ou não mais produtivo. Não vale mentir, hein? Para saber tudo que vem aí com o GitHub Copilot X, esse é o vídeo. E se é para aprender de verdade e continuamente, nada melhor que contar com parceiros que estão completamente antenados ao que acontece no mercado de desenvolvimento. Nesse vídeo, não teríamos parceiro melhor que a Tribe. Quem acompanha a gente sabe que nós somos parceiros há muitos anos. Nós acreditamos de verdade na metodologia deles e ela está mais do que comprovada através das mais de 1.800 pessoas que já passaram por lá. A Tribe está sempre evoluindo e dessa vez trouxe algumas novidades que vão melhorar ainda mais a experiência de quem estuda por lá. A FIT, ou Formação Intensiva da Tribe em Desenvolvimento Full Stack, está disponível em 3 turnos. Você pode assistir e escolher as aulas ao vivo no período da manhã, tarde ou noite. E também escolher o melhor momento para tirar as suas dúvidas através das monitorias ao longo de todo o dia. Essa flexibilidade é excelente para quem quer fazer transição ou iniciar na carreira. E você ainda pode selecionar uma entre as 5 opções de pagamento para viabilizar os seus estudos, conciliando outros compromissos como família e trabalho. Mas ainda falando sobre escolhas, na reta final da formação você poderá escolher entre opções de certificações eletivas nas linguagens mais demandadas pelo mercado, abrindo um leque de opções de carreira tech. Agora, não confunda a flexibilidade com facilidade. A formação na Tribe continua sendo puxada. É preciso se dedicar para trilhar esse caminho, que se for bem aproveitado através dos projetos e das oportunidades de crescimento pessoal ou profissional que a Tribe disponibiliza, certamente te levará ao mercado de trabalho. Então, vamos deixar aqui o link na descrição do vídeo para você conhecer mais a Tribe e essas novidades. Precisamos antes mostrar o que é o GitHub Copilot para conseguir entender o Copilot X. Já usamos bastante o GitHub Copilot em nossos vídeos e acompanhamos a ferramenta desde a sua criação. É bem verdade que ela começou aí com muitos problemas, mas agora não tem como negar que ela está acurada e traz bastante produtividade. Não custa lembrar que ainda hoje vemos código sendo gerado que pode ser considerado inseguro. Portanto, mesmo que você utilize para gerar a maior parte do seu código, é preciso sim entender tudo que está sendo sugerido. Então, para quem não conhece o GitHub Copilot, eu acho bem difícil, né? Sim. A gente consegue gerar código com uma precisão também impressionante. Se a gente vier, por exemplo, olha, aqui para escrever uma SQL em Go, ele escreve só o nome da função, o que ele quer aqui, tipo um sumário da categoria, e ele já gera aqui toda a estrutura, toda a lógica e também com a query. Aqui, por exemplo, também para determinar o sentimento de um texto, se ele é positivo, e usa um web service. Ele escreve aqui só o nome da função e o texto. Através do próprio comentário ele já consegue trazer ali o código, né? O código fazendo o uso de uma API e ele pegou a API e a gente até olhou se essa API existe realmente. Você vê que ele vai atrás do que está disponível na web. Olha esse também que é legal, ó, em Python. Ele pega para você separar, né, para você splitar despesas, por exemplo. E ele vem nesse formato, ó, despesas com data, o valor e a moeda. Tá vendo? Esse é um exemplo da string. Então, isso tudo ele escreveu nos comentários. E aí ele quer dividir isso em data, valor e moeda, ignorar o que começa com o tralha
e ele também fazer a conversão de data usando datetime. Então você vê que rapidamente também ele criou um dict, fez o for, fez o split, ignorou a linha que teria, né, se tiver alguma linha com o tralha, e fez aqui a conversão da data. Então, bem impressionante. E olha como ele funciona aqui também, olha, nesse caso, no Go, olha, para pegar o tempo de execução em segundos. Coloca aqui a estrutura da função e ele já preenche com a lógica. O de time ali em JavaScript eu acho interessante também, porque é algo comum de se fazer. Fez as 2 primeiras linhas, automaticamente ele completa com o restante da estrutura, né? Da mesma forma aqui nesse do course, você cria uma classe, cria aqui algumas informações e ele já meio que infere o que vai ser as próximas informações. Então, mesmo que não seja exatamente o que você precisa, fica muito mais fácil você ajustar do que ficar digitando e criando aquilo tudo ali do zero. Então isso aí agiliza exato, muito, né? Porque o snippet ali com algumas informações já vão estar prontos. É só você adaptar o seu código. E mesmo que você peça coisas que você ainda não conhece direito, né? Pegar os tweets de uma conta, olha só. Você vem aqui, começa a escrever a sua estrutura e ele responde aqui já com os dados da API. E isso você pode fazer, olha só, a mesma lógica em várias linguagens diferentes. Nesse caso aqui, Python, Ruby, TypeScript e Go. Além do GitHub Copilot, existe também o GitHub Copilot Labs, que também já mostramos aqui no canal. Com o Copilot Labs, temos a possibilidade de testar funcionalidades experimentais que também ajudam demais no processo de desenvolvimento. Com ele, é possível pedir para explicar o código, tornar ele mais limpo, corrigir bugs, criar testes de unidade para códigos existentes, documentar e por aí vai. A gente consegue selecionar o código, pedir para o Labs explicar, ele vai ponto a ponto explicando. Depois a gente diz se o código, a explicação funcionou ou não. Agora, olha só que legal, a mesma coisa serve para você traduzir para outra linguagem. Então você tem lá um código escrito em JavaScript, você pode transformar em Python. Eu vi ali na lista HTML, eu quero ver se ele consegue fazer de Python para HTML. Essa eu acho que vai dar bug. Agora, essa aqui pira muita gente. É o Test Pilot, que faz parte do GitHub Copilot Labs. É justamente para criar o código ou o teste de códigos já existentes. Então, se você faz aquela modificação, não quer criar o teste, ele gera o teste para você. Olha como é que funciona. Ó. Ele tem aqui um teste sugerido. Você, a partir de um código, ele gera o teste, você roda o teste para saber se ele está de acordo ou não. E vai para a galera. Não tem mais desculpa agora para deixar tudo sem teste. Tudo que vimos aqui são funcionalidades que estarão muito em breve disponíveis para todos os devs. Porém, o GitHub Copilot Labs utiliza, assim por dizer, o antigo GPT. Todas essas funcionalidades serão potencializadas com o GitHub Copilot X, pois ela está conectada ao GPT-4, que é um modelo mais avançado que consegue compreender melhor contextos e distinguir nuances, resultando em respostas mais acuradas. Além de responder com um limite de 32 mil tokens, o equivalente aí a 25 mil palavras, o que no modelo anterior, o GPT 3.5, era o equivalente a um pouco mais de 3 mil palavras, somente, né? Será que no mundo real essas ferramentas estão fazendo a diferença? O GitHub já tem essa resposta. Eles fizeram uma pesquisa e já constataram o quanto mais produtivos e rápidos os devs ficam usando a ferramenta. Só para a gente começar a falar de números, 74% das pessoas que estão utilizando o GitHub Copilot disseram que estão mais focados e mais satisfeitos trabalhando. 88% das pessoas se sentem mais produtivas. E 96% são mais rápidos com tarefas repetitivas. Mas tem mais. Eles usaram mais de 2 mil usuários utilizando o Copilot. É óbvio que é difícil mensurar produtividade de desenvolvimento, de codificação, porque cada um tem uma forma de medir isso, então tem que ser feito de forma holística. Então a primeira coisa que eles descobriram, produtividade vai além da velocidade, né? Sempre tenta associar a produtividade com ser mais rápido, mas não. Quando a gente fala de satisfação, é isso que eles disseram, que entre 60% e 75% dos usuários reportaram que estão mais satisfeitos com o desenvolvimento em si.
E legal que eles falaram ali também sobre conservar a energia mental, né? 73% dos desenvolvedores que responderam falaram que conseguem se manter no fluxo de trabalho preservando a sua energia mental. Preservando o esforço durante tarefas repetitivas, 87%. A gente viu no exemplo do GitHub Copilot como rapidamente aquelas coisas que a gente sempre fica duplicando código, modificando, isso ele faz a jato. Agora, tem muitos números aqui impressionantes. Quando se usa o GitHub Copilot, eles têm a percepção de produtividade, que eles são mais produtivos em 88% dos casos. E aí, sobre satisfação também, eles falam lá, né, que 59% se sente menos frustrado enquanto estão codificando, 60% estão mais satisfeitos ali com o seu trabalho e 74% disse ali que consegue ter um foco maior em tarefas mais satisfatórias, né? E agora um que chama atenção, 77% diz que passa menos tempo buscando, obviamente porque a busca está ali integrada com a própria ferramenta de desenvolvimento. Mas não tem jeito, eles também falam sobre velocidade de entrega e a gente não pode negar, né? Num teste que eles fizeram, perguntando na verdade, colocando como desafios de tarefa, escrever um web server em JavaScript. 45 pessoas usaram o GitHub Copilot e 50 não usaram. 78% que usaram finalizaram a tarefa, 70% não, desses 50, né? E os que usaram o GitHub Copilot executaram a tarefa em 1 hora e 11 minutos em média, e quem não utilizou 2 horas e 41 minutos. Não tem jeito, né? Deram a mesma tarefa, não tem como a gente não balancear o peso do tempo nas duas, né, da execução. E aí, comparando o tempo, está aqui, ó, 55% menos tempo para a mesma tarefa. E o que vem por aí com o GitHub Copilot X? A primeira coisa que podemos perceber é que o IDE ou os editores como o VS Code irão passar a conversar, assim como fazemos com o ChatGPT. E será possível fazer isso em português, inclusive. E isso muda completamente a forma como iremos codificar, pois teremos conversas com contextos durante o desenvolvimento da aplicação, além de ajuda para diversos tipos de problemas e tarefas que realmente são mais chatinhas. Agora no GitHub Copilot X não tem jeito. A coisa mudou de figura. Tem muita coisa que está parecida com o que tem no Labs, né? Mas a grande sacada foi colocar realmente uma área para você fazer perguntas e conversar. Então, por exemplo, aqui logo na home aqui, eles têm aquele exemplo de parciar as despesas que a gente mostrou, mas a gente quer criar testes de unidade para isso. Então, ele simplesmente escreve, ó, write a set of unit test functions for the selected code. E aí ele faz toda a lógica de criação de testes, nesse caso em Python. Ou seja, você pediu educadamente e ele respondeu, com todo o código. Bom, esse é o vídeo de apresentação, para mostrar quais são as funcionalidades do Copilot X. E aí não tem jeito, ó, usando o chat, help me debug the selected code, para ajudar a debugar, explicar o código, escrever testes de unidade, facilitar o aprendizado, justamente perguntando o que aquele código faz, né? Aquela variável faz, está integrado aí com algumas IDEs, alguns editores, e te ajuda também a fazer busca dentro de documentações. Então ele vai lá, resume para você e traz a solução. E aí, esse é um dos grandes diferenciais que a gente vai mostrar aqui, é trabalhar com pull requests e os issues dentro do GitHub. Essa funcionalidade de pull requests é impressionante. Com alguns comandos dentro da interface do tipo Copilot All, Copilot Summary, Walkthrough e Poem, a gente consegue criar automaticamente os pull requests de códigos que a gente já fez. Simplesmente completando a descrição do nosso pull request com alguns comandos, ele vai no nosso código, faz a avaliação e já gera tudo que foi modificado. Esse é aquele trabalho repetitivo que a gente faz, que a gente não gosta muito, ele vai fazer pela gente. Uma coisa impressionante também, uma vez que você submete um pull request, ele pode detectar, por exemplo, que o código está sem teste. Você vai lá no arquivo, você pode pedir para sugerir os testes, e aí ele pode adicionar isso na sua pull request, junto com o seu código. Você pode dizer a motivação que você quer modificar o seu código, que é, por exemplo, nesse caso, colocar mais moedas
suportando dentro de um carrinho de compra, de uma aplicação de um carrinho, né, de uma loja virtual. E aí você já pode preencher o que é necessário modificar no código para que isso funcione. E ele gera esse texto da PR. E nem se fala quando a gente está usando o issue. Ele pediu para substituir o TensorFlow pelo PyTorch. Usando aqui o /prbot, um comando, ele perguntou como eu faria isso. E aí ele já automaticamente vai no código, sugere o que tem que se fazer no código. E ele já vai atrás dos códigos que estão no repositório e já faz a modificação necessária com o pull request. Chocado. Da mesma forma, para a gente revisar um pull request. Então, nesse caso, vou até pausar, olha, ele quer refatorar um código que tem ali o addVector como um método, mas ele quer que esse addVector faça parte da classe vector. E aí, ele simplesmente pede para o PRBot descrever, ele vai atrás do código, olha só, faz a modificação, faz o texto da PR, manda fazer o review, comitou a sugestão e está lá a PR. Aí precisa de um humano para aprovar, mas o código lá está todo feito. E não para por aí. Muitos projetos estão sendo desenvolvidos no GitHub com a ajuda de inteligência artificial. Esses projetos vão pirar a sua cabeça. Basta acessar o githubnext.com para conferir o que eles estão aprontando. Olha, no Next a gente consegue ver coisas que eles estão criando. A gente pode começar aqui com o Copilot CLI. Esse ainda está no waitlist. A gente já se inscreveu aqui para ver e é impressionante. A gente criou uma API, né, para simular um terminal, mas ele também faz isso. Você coloca aqui list.js files, ele cria o comando, ele mostra aqui o comando, e aí você diz se você quer executar ou não o comando, e aí ele executa. Ou seja, é um terminal realmente utilizando texto com conversação, né? Linguagem natural, né? Para você solucionar todos os seus problemas sem precisar saber nenhum dos comandos. Exato. Então, por exemplo, o Git, olha como é que funcionaria. O Git, você coloca uma interrogação e diz, eu quero listar todos os comments no Git. E aí ele pergunta para o Copilot, ele volta aqui, Volta aqui, um git log, tá vendo? E aí você diz se você quer executar ou não esse comando, ou você quer revisar o seu texto. Da mesma forma aqui, list all closed PRs, com a mesma pegada, e é isso, né? O CLI com certeza vai ajudar muita gente, porque você não precisa realmente entender todos os comandos, e ele ainda te explica aqui quais são os comandos ali, te dá um help ainda dos parâmetros que você está usando. Quer mais um? O Copilot for Docs. Esse é impressionante também. A gente consegue escolher ali qual é o documento, fazer uma pesquisa, perguntar para alguma dessas documentações e ele já faz a resposta personalizada a partir da documentação que está ali dentro. CodeBrushes com certeza vai fazer muito sucesso. Já está em prototipação, dá para usar. Você tem aqui um código, um ternário aqui gigante e eu quero, na verdade, ver qual seria o código original, né? Então eu posso vir com a minha varinha e ele simplesmente mostra aqui o que é esse código em if-else, né? Aqui, por exemplo, tem um TypeScript e eu quero adicionar tipos aqui, né? Aqui, Então, ele pode vir aqui e automaticamente adicionar, corrige bug. Realmente uma varinha mágica essa daí. E esse aqui também ajuda demais. Adicionar debug dentro do código, para a gente saber o que está fazendo, né? Olha que lindo. Lindo. Se depois clicar e ele sumir ainda com debug, fica perfeito. Nesse caso aqui, tornar o código mais robusto para trabalhar em outros navegadores. Isso também ajuda demais quem é front-end. E aí esse aqui também eu achei interessante, mas não sei se eu usaria. É você usar voz para programar. Pode ser realmente interessante para pessoas que têm limitações físicas. Sim. Eu acho que aí sim vai ser uma excelente ferramenta. Olha lá, vê se vocês conseguem ouvir, Get Titanic CSV data from the web. Clean records from Titanic data where age is null. Fill null values of column fair with average column values. Drop duplicates from the frame Titanic data. Hey GitHub, new line. Plot line graph of age versus fair. Change to scatter plot.
Então você pode ir programando e ele automaticamente vai criando. E você não necessariamente pede tudo especificamente, ele gera o código que você está pedindo. Então, ele pediu, por exemplo, dados do Titanic, ele foi atrás de algum repositório que tem dados do Titanic. É realmente útil, né? Sim, sim. E até frases simples, né, como o import ali do Pandas. É muito mais rápido você falar importa o Pandas. Pronto, ele já foi lá, fez o import como PD. Bem interessante. Muito bom. Agora sim, você já está mais preparado para encarar esse mundo novo de codificação utilizando inteligência artificial e sabe o que está sendo pensado para o nosso futuro. Nós nunca imaginamos que isso um dia poderia acontecer. Conversar literalmente com o nosso editor e por tabela com o nosso código e perceber que as nossas ferramentas estão executando trabalho intelectual é realmente surreal. Não deixe de ficar por dentro dessas novidades no nosso canal chamado Compilado. Nós trazemos semanalmente notícias sobre essas novidades no momento em que elas saem. Você pode nos acompanhar por lá também. Mas não deixa de comentar que ferramenta que mostramos será mais útil para você no seu dia a dia. E por fim, calma que ainda não acabou, fica o nosso convite para conhecer de perto todas essas novidades que a Tribe preparou no link que está aqui na descrição. Ela, como uma das melhores formadoras de devs do país, sem dúvida sai na frente no quesito qualidade e alinhamento com o mercado de trabalho. Se gostou, bate ali no like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!